Estudo de forças resistentes atuantes na composição ferroviária da Estrada de Ferro Paraná-Oeste. A Estrada de Ferro Paraná-Oeste, também conhecida como Ferro-Oeste, foi criada em 1988, com o intuito de operar e criar uma estrada de ferro entre as cidades de Guarapuava, no estado do Paraná, e Dourados, no estado do Mato Grosso. A ferrovia passou por mudanças no projeto original e teve sua construção iniciada apenas nos anos 90, com a criação do trecho entre Guarapuava e Cascavel, um pouco mais de 240 quilômetros de extensão totalmente custeados pelo governo do estado. O Paraná possui uma malha ferroviária de mais de 2.400 quilômetros, toda em bitola métrica, mas apenas 248 quilômetros são representados pela Ferroeste. O restante é administrado pela Rumo ALL. A Ferroeste tem como órgão regulador, assim como a Rumo ALL, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A Estrada de Ferro Paraná-Oeste passa por vários municípios, desde Guarapuava, Candói, Goioxim e Cantagalo, até Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Guaraniçu, Ibema, Campo Bonito e Cascavel, todos no território paranaense. A velocidade média de operação é de cerca de 30 km por hora em ambos os sentidos da via, que possui um total de 13 desvios nos pátios de Guarapuava, Agrária, Campo Real, Limoeiro, Aras, Goioxim, Cantagalo, Laranjeiras do Sul, Herveira, Guaraniaçu, Ibema, Campo Bonito e Cascavel. Aqui uma imagem do trecho entre Cascavel e Guarapuava, representando a Ferroeste, e o restante da via até o Porto de Paranaguá, representando a malha da Rumo ALL. A Ferroeste, desde 2010, monitora com muita precisão a tonelada útil de carga transportada pela estrada de ferro. Em seu site na internet, a empresa disponibilizou uma tabela com as principais cargas transportadas por ano e qual a quantidade em tonelada útil. Abaixo, um gráfico demonstrando a quantidade de carga transportada conforme os anos. Nota-se que o transporte de grãos pela ferrovia praticamente dobrou nos últimos anos, bem como o transporte de contêineres. Dados referentes à dinâmica ferroviária da estrada de ferro. A via singela foi construída em bitola métrica e sua extensão total é 248,1 km. Existem apenas 3 raios mínimos de curva sob toda a extensão da via. Considerando o sentido da via de Guarapuava a Cascavel, do trecho de Guarapuava no quilômetro 0 da via até Laranjeiras do Sul no quilômetro 124, o menor raio de curvatura é 312 metros. Já no trecho entre Laranjeiras do Sul e Herveira, encontra-se o menor raio de curvatura da estrada de ferro, com 250 metros. De Herveira até o município de Guaraniaçu, encontra-se um raio de curvatura de 270 metros, e entre Guaraniaçu e Cascavel, encontra-se o menor raio de curvatura de 312 metros. A rampa máxima crescente da via varia entre 1,45 e 1,8. Já a rampa máxima decrescente varia entre 1,16 e 1,5%. O tempo total de percurso entre Guarapuava e Cascavel é de 9 horas e 53 minutos. Os índices de eficiência da via K1, K2, K3 e K são respectivamente os mesmos para as 13 seções de entrepátios, 0,9, 0,6, 1 e 0,54. O perfil do trilho utilizado em toda a extensão da via é o padrão TR-45. A via possui dormentes de madeira do quilômetro 0 ao quilômetro 6,4. A taxa de dormentação é de 1.720 dormentes por quilômetro. A partir do quilômetro 6,4, utilizam-se dormentes de concreto, a uma taxa de dormentação de 1.540 dormentes por quilômetro. A velocidade média autorizada pela composição carregada e vazia é de 50 km por hora em toda a extensão da estrada de ferro. Já a velocidade média comercial da composição é de 27 km por hora em toda a extensão da via. A composição ferroviária que circula na EFPO é constituída de 3 locomotivas e 40 vagões, com comprimento total de 602 metros. A carga máxima por eixo admitida na estrada de ferro é de 20 toneladas.
lembrando que a estrada de ferro trabalha apenas com o transporte de produtos e bens, não transporta passageiros. As composições que atualmente circulam pela via permanente são muito similares, variando principalmente os bens a serem transportados. São compostas por 3 locomotivas modelo EMAC MX-620, modelo diesel-elétrica, fabricada na década de 70 e 80 pela empresa brasileira EMAC e espanhola CAF. Esse modelo de locomotiva utiliza um motor a diesel projetado pela empresa Bombardier. Uma locomotiva consegue entregar 2.200 cavalos de potência bruta e 2.000 cavalos de potência útil. A MX-620 é composta por 6 eixos, sendo 2 truques de 3 eixos cada, e pesa 96 toneladas. Análise dinâmica de uma composição ferroviária. De forma resumida, uma composição ferroviária pode transportar um peso, uma carga variável, além de uma potência variável conforme o número de locomotivas determinado, por um percurso pré-determinado. A força de tração Ft de uma locomotiva depende do seu peso e potência. O peso de uma locomotiva é decisivo para manter a aderência no contato roda-trilho, evitando a patinação da roda na locomotiva. Normalmente, o cálculo feito para determinar o número de vagões e locomotivas presentes em uma composição deve levar em consideração a Ft e a força de resistência ao movimento, Rt. A Rt pode ser dividida em 2 categorias: as forças de resistência normais, que compreende-se como o atrito do ar das peças móveis da composição ferroviária. Já as forças de resistência acidentais são compreendidas como rampa da elevação, as curvas do traçado e a inércia da composição. Existe ainda o chamado cálculo de lotação, que considera as piores condições possíveis do trecho do traçado, ou seja, o trecho que apresenta o maior somatório de resistências onde a composição deve desenvolver velocidade crítica. O equilíbrio de forças ocorre quando o esforço trator da composição é igual com as forças de resistência, mantendo velocidade constante. Forças resistentes. Para realizar a análise de esforços, temos que considerar alguns fatores como o peso total da composição, que é a somatória do peso da carga transportada com o peso do próprio veículo. Assim encontramos o peso bruto total, PBT. Outro fator é a via permanente e suas características, como o menor raio de curvatura e a inclinação máxima e mínima relativa. Além do peso bruto total, a força a ser aplicada ao PBT deve ser considerada, a fim de garantir que a composição se mova sob os trilhos, sem a patinação. Assim, quando Ft é maior que Rt, a composição está submetida a uma aceleração. Quando Ft é menor que Rt, a composição está desacelerando. Quando Ft é igual a Rt, a locomotiva está em velocidade constante, sem aceleração positiva ou negativa. Resistência Rt dos trens. Matematicamente, a resistência dos trens é a soma das 4 resistências provenientes da resistência normal e acidental. Assim, a fórmula abaixo é descrita. A resistência ao rolamento pode ser descrita com a seguinte equação. A resistência aerodinâmica Ra pode ser descrita com esta equação, e a resistência de rampa Rg com a outra. A resistência de curva Rc ocorre quando há uma superelevação transversal na via. Assim, a seguinte fórmula deve ser considerada. Velocidade de equilíbrio. Para que uma composição decorra seu trajeto com velocidade de equilíbrio, a composição precisa obedecer a seguinte fórmula. Assim, a resultante das forças será nula. A força motriz deve ser igual à soma das forças resistentes da locomotiva. Lembrando que para uma composição comum, determinado número de vagões e locomotivas, a fórmula utilizada para Rt é a seguinte. Ou seja, a resistência total é o número de locomotivas vezes as resistências das locomotivas, mais o número de vagões vezes todas as resistências dos vagões. Conforme o tipo de vagão e a carga transportada, os valores para a área frontal e o peso de cada tipo podem variar, assim criando uma composição que parte é composta por um tipo de vagão com um tipo de carga
e outra parte é composta por outros tipos de vagões com outras forças resistentes. Como a força de tração depende do número de locomotivas, deve-se multiplicar o número de locomotivas pela força de tração. Logo abaixo, a fórmula completa está descrita para uma velocidade constante de operação, segundo as resistências. Estudo dinâmico, Estrada de Ferro Paraná Oeste. A partir das equações completas apresentadas para a equivalência de forças de FE e RT, podemos obter alguns dados a partir da declaração de rede da via permanente. Logo, devemos considerar que a locomotiva escolhida para a análise é a MX-620. Apesar da Ferroeste possuir outros modelos, este é o modelo que consta como operacional pela empresa. O peso de cada locomotiva é igual à sua massa vezes a gravidade. Cada composição, como consta declarado na planilha de dados, possui 3 locomotivas. Logo, o peso total é de 2.800.000 newtons. Considerando cada trem, conforme viagem de Agrária a Cascavel, o PBT é de 1.920 toneladas para ambas as composições. O peso da parte da composição referente aos vagões e de sua carga útil é o PBT vezes a gravidade menos o peso das 3 locomotivas. Logo, o peso dos vagões é de 16 milhões de newtons. O cálculo de FT utilizará a velocidade média autorizada, que é de 50 km por hora. A composição possui 40 vagões, logo o peso médio de um vagão é pouco mais de 400.000 newtons. Uma locomotiva MX-620 possui 6 eixos. Um vagão possui 4. O estudo das forças resistentes vai considerar a resistência de curva e de rampa, desconsiderando a resistência aerodinâmica e a resistência de rolamento. Todos os resultados serão apresentados em newtons. Não existem informações disponíveis sobre a existência de trilhos lubrificados, alterando o coeficiente de atrito. Por exemplo, para o cálculo de resistência para o trecho com a maior porcentagem de rampa crescente de 1,8%, de Aras a Goiôxim, por exemplo, a velocidade média autorizada e com o menor raio de curvatura de 312 metros está expressa a seguir. O trecho onde a soma das forças resistentes é maior é entre Limoeiro e Araras, Araras a Goiôxim e Laranjeira do Sul a Herveira. A soma das forças de rampa ascendente, rampa descendente e raio de curvatura para os trechos são respectivamente 650 milhões de newtons, 664 milhões de newtons, 644 milhões de newtons. A seguir, para o trecho de Limoeiro a Araras, com uma rampa crescente máxima de 1,72, uma rampa decrescente máxima de 1,5 e um raio de curvatura de 312 metros, podemos obter as resistências de rampa e a resistência de curva total do trecho. Para o trecho de Araras a Goiôxim, aqui temos o cálculo da resistência máxima de rampa crescente, com 1,8%. Ainda para o trecho de Araras a Goiôxim, temos aqui o cálculo para a rampa decrescente de 1,5%, bem como o cálculo para o raio de curvatura de 312 metros. Para o trecho de Laranjeiras do Sul a Herveira, temos uma rampa crescente máxima de 1,64%. Para uma rampa decrescente máxima, temos 1,5% e o menor raio de curvatura de toda a via, que é de 250 metros. Aqui temos uma figura de uma tabela tirada da declaração de rede com todos os cálculos para as rampas ascendentes, rampas descendentes e raios de curvatura, e a somatória das 3 forças. A resistência devido à aceleração da composição. Como o trecho entre Araras e Goiôxim é o mais carregado em resistências de rampa e de curva, é interessante conhecer a resistência devido à aceleração no trecho crítico. Alguns dados relevantes para esse estudo são os tipos de trilho da via, a bitola, entre outros. Assim, a velocidade média comercial da composição é de 27 km por hora, ou 7,5 metros por segundo. A carga total da composição é de 1.920 toneladas. O menor raio de curvatura no trecho é de 312 metros. A carga máxima em cada eixo é de 20 toneladas. Os dormentes são de concretos a uma taxa de dormentação de 1.540 dormentes por quilômetro.
O entre-eixos da locomotiva MX-620 é de 1,7 metros. O raio da roda da MX-620 é estimado em 533 milímetros. Seu peso pode ser estimado em 533 quilos. A seguir, uma figura simplificada com as dimensões da locomotiva. O cálculo de resistência à aceleração não é uma força resistente propriamente dita, porém é necessário para determinar a força necessária para que uma composição em repouso possa sair da inércia e adquirir velocidade. Segundo Borba, a energia cinética de um trem pode ser descrito como: uma locomotiva tratora também possui rodas que podem contribuir com a resistência à aceleração, por causa do momento de inércia. Então, a fórmula para o cálculo da energia pode ser descrita segundo a massa da roda e toda a carga sobre o eixo da composição. Então, para a locomotiva, a energia cinética é de 450.000 joules. Para as rodas, é de 1.148.000 joules. Segundo a apostila do Borba, algumas fórmulas são modificadas até que chegamos a um cálculo que determina os limites de velocidade segundo o coeficiente YA. Assim, YA pode ser descrito no final das modificações como 4,3275 vezes a velocidade final menos a inicial ao quadrado dividido pela distância. Assim, para o percurso de Araras a Goiaxim com distância de 21 km, partindo do repouso e velocidade máxima, temos que YA é igual a 4,3275 vezes 27 ao quadrado dividido por 21.000. Encontramos o valor de 0,150226 km por hora por segundo. Borba apresenta a tabela contendo os limites de aceleração. Para um trem de carga, como é utilizado na Estrada de Ferro Paraná Oeste, o coeficiente deve estar entre 0,14 e 0,32. Assim, estamos dentro do limite de aceleração, não ocorrerá patinação.